O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Escala espírita. Observações preliminares. A classificação dos espíritos funde-se no seu grau de desenvolvimento, nas qualidades por eles adquiridas e nas imperfeições de que ainda não se livraram. Esta classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau ao outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes, de acordo com a maneira por que se considerar o assunto. Acontece o mesmo que em todos os sistemas de classificação científica. Os sistemas podem ser mais ou menos completos, mais ou menos racionais, mais ou menos cômodos para a inteligência. Mas, sejam como forem, nada alteram quando a substância da ciência. Os espíritos interpelados sobre isto puderam, pois, variar quanto ao número das categorias sem maiores consequências. Houve quem se apegasse a esta contradição aparente, sem refletir que eles não dão nenhuma importância ao que é puramente convencional. Para eles, o pensamento é tudo. Deixam-nos os problemas da forma, da escolha dos termos, das classificações, em uma palavra, dos sistemas. Ajuntemos ainda esta consideração que jamais se deve perder de vista. Entre os espíritos, como entre os homens, há os que não são muito ignorantes, e nunca será demais estarmos prevenidos contra a tendência a crer que eles tudo sabem por serem espíritos. Toda classificação exige método, análise e conhecimento aprofundado do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, os que têm conhecimentos limitados são como os ignorantes deste mundo, incapazes de aprender um conjunto e formular um sistema. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. Para eles, todos os espíritos que lhes sejam superiores são de primeira ordem, pois não podem apreciar as suas diferenças de saber, de capacidade e de moralidade, como entre nós faria um homem rude em relação aos homens ilustrados. E aqueles mesmos que sejam capazes podem variar nos detalhes, segundo os seus pontos de vistas, sobretudo quando uma divisão nada tem de absoluto. Linneu, Jussieu, Tordenhoft tiveram cada qual o seu método e a botânica não se alterou por isso. É que eles não inventaram nem as plantas nem os seus caracteres, mas apenas observaram as analogias, segundo as quais formaram os grupos e as classes. Foi assim que procedemos. Nós também não inventamos os espíritos nem os seus caracteres. Vimos e observamos. Julgamos pelas suas palavras e os seus atos. E depois os classificamos pelas semelhanças, baseando-nos nos dados que eles nos forneceram. Os espíritos admitem, geralmente, 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, aquela que se encontra na base da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo de praticar o bem.
são os espíritos bons. A primeira, enfim, compreende os espíritos puros, que atingiram o supremo grau de perfeição. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Não nos resta senão destacar, por um número suficiente de subdivisões, as nuances principais do conjunto. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas benevolentes instruções jamais nos faltaram. Com a ajuda deste quadro, será fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos com os quais podemos entrar em relação e, por consequente, o grau de confiança e de estimas que eles merecem. Esta é, de alguma maneira, a chave da ciência espírita, pois só ela pode explicar-nos as anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos sobre as irregularidades intelectuais e morais dos espíritos. Observaremos, entretanto, que os espíritos não pertencem para sempre e exclusivamente a esta ou aquela classe. O seu progresso se realiza gradualmente e, como muitas vezes, se efetua mais num sentido que no outro. Eles podem reunir as características de várias categorias, o que é fácil avaliar por sua linguagem e seus atos.